Manfred Albert von Richthofen era um engenheiro alemão naturalizado brasileiro que se casou com a psiquiatra Marísia Silva Abdala, posteriormente Marísia von Richthofen. Na história da família do Manfred tinham grandes nomes, diplomatas, arqueólogos, aviadores, políticos. Então, ele vinha de uma família estudada, ele era um cara estudado, ele se casou com uma mulher estudada que tinha se formado na USP e automaticamente ele queria que os filhos dele seguissem o mesmo caminho. Por isso, ele prezava pela vida acadêmica dos filhos e ele era rígido. O Manfred, ele não era muito extrovertido, mas ele tinha um bom humor e ele era um cara inteligente. A Marísia, ela já era mais extrovertida. Juntos, eles tiveram a sua primeira filha no dia 3 de novembro de 1983, Susanne von Richthofen. 4 anos depois, no dia 26 de abril de 1987, nasceu o segundo e último filho do casal, Andreas Albert von Richthofen. Juntos, a família morava em uma casa, avaliada em R$400 mil nos anos 2000, que ficava no bairro nobre do Brooklyn Velho, em São Paulo. A herança da família, ela foi avaliada em R$11 milhões. Então, a família vivia bem, eles eram bem ricos, eles não pareciam ter muitos conflitos entre si, os pais eram rígidos, mas nós não sabemos o nível da rigidez. Eles tinham um sítio em São Roque, os filhos recebiam mesada, o Andreas, ele recebia uma mesada de R$2.000. Ele e a Susanne eram bem próximos, eles se davam super bem, eles sempre se protegiam e eles não brigavam. A Susanne, ela começou a estudar direito na PUC, ela não tinha passado na USP, como os pais dela queriam, então ela foi estudar na PUC. O Andreas, ele tava no ensino médio em uma das melhores escolas da região, porque os pais dele queriam que ele passasse na USP. Tudo bem, até aí tudo está ok, a família está em harmonia. Até que a Susanne arrumou um namorado. A família tinha 3 filhos. Marcos, o irmão mais velho, que era casado e ajudava a família financeiramente. Christian Cravinha de Paulo, o filho do meio, que era considerado o problemático da família. Ele vivia discutindo com os moradores e, na época, ele estava com problemas com drogas. Ele chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação. O filho mais novo, Daniel Cravinho de Paula, ele era um garoto simpático, ele gostava bastante de aeromodelismo, ele foi campeão paulista, brasileiro, pan-americano, sul-americano e o 5º melhor do mundo em aeromodelismo nos anos de 1988 em um campeonato na Ucrânia. E ele trabalhava vendendo os aviões dele. Em 1999, a família Richthofen, ela foi dar um passeio no Parque Ibirapuera e lá eles conheceram o Daniel. O Andreas, ele ficou interessado nos aviões e o Daniel começou a dar aulas de aeromodelismo pro Andreas e os dois começaram a ficar mais próximos, começaram a virar amigos. Nesse meio tempo, a Susanne, ela começou a se interessar pelo Daniel e ela mandou um bilhete pra ele através do Andreas. A Susanne e o Daniel começaram a namorar e os pais acharam que isso seria algo passageiro. O Andreas, ele saía com o casal às vezes. Uma vez, ele foi até um motel com um casal e ele fumou maconha com eles. Era como se o Daniel fosse o irmão mais velho pro Andreas. O relacionamento foi evoluindo e ficando cada vez mais sério. E os pais da Susanne, eles não gostaram muito disso. O Daniel, ele trabalhava fazendo esses aviões e ele ganhava um valor X que era bem menor do que a mesada da Susanne. A Susanne, ela começou a pedir dinheiro pro pai dela, além da mesada que ela recebia, pra emprestar pro namorado dela. E ela também comprava presentes caros pra ele, e o pai dela não tava gostando muito disso. Nessa época, o irmão do Daniel, o Christian, ele tinha um vício em cocaína. E ele tinha dívidas com traficantes. Então, os pais da Susanne não apoiavam mais esse relacionamento porque eles achavam que as coisas estavam muito complicadas. Na época que eles se conheceram, a Susanne tinha 16 anos. Ela e o Daniel eram inseparáveis. Ela deixou de ir na festa de colação de grau dela do ensino médio pra ficar com o namorado dela. E claro, que a família dela não gostou disso. Na faculdade, eles continuaram bem unidos. E uma colega de classe disse que era como se eles vivessem em função do outro. Eles estavam grudados o tempo todo. Eles começaram a abrir mão de coisas individuais só pra ficarem juntos. O Daniel deixava de ir nos treinos de aeromodelismo dele só pra ficar com a Susanne. Eu não sei se essa informação é totalmente verdadeira, mas eu li que o Daniel tinha uma estampa de travesseiro com o rosto da Susanne. Assim, eu não duvido. Mas, enfim, né? No fim de 2001, os pais dela começaram a convencê-la a terminar esse namoro. Chega, Susanne, não dá mais. Depois que eles descobriram que o Daniel estava envolvido com drogas e que a filha deles estava começando a largar os estudos
só pra ficar com o namorado. Nessa época, a Suzane, ela começou a sair escondida com o Daniel. Ela dizia que ela ia pra casa de uma amiga, mas na verdade ela tava com o Daniel. Em 2002, a Suzane saiu escondida com o Daniel e ela contou que ela tava na casa de uma amiga. A mãe dela foi lá, ligou pra essa amiga e descobriu que a Suzane não tava lá. Quando a Suzane chegou em casa, ela admitiu que ela esteve com o Daniel no motel e a partir desse ponto, os pais começaram a proibir o namoro dos dois. Não dava mais certo. No Dia das Mães de 2002, a família ia almoçar em um restaurante pra comemorar, mas a Suzane, ela não quis ir, ela não tava afim. E aí, ela xingou o pai dela e o pai dela deu um tapa nela. Ela ficou super revoltada com isso e ela saiu de casa dizendo que ela não ia voltar mais. Mas no fim das contas, ela voltou. Ela disse que ela não ia mais namorar o Daniel. Ela chegou a tirar a aliança dela, mas na verdade, eles estavam namorando escondido. A Suzane, ela começou a brigar cada vez mais com os pais dela por causa do namorado dela. Ela também se afastou deles, eles conversavam bastante antes e aí depois dessas brigas constantes, ela não queria mais conversar tanto com eles. Em julho de 2002, os pais dela ficaram 3 meses fora da cidade, ou do país, se eu não me engano. E a Suzane disse que foi como um sonho pra ela, porque eles tinham a casa inteira só pra eles podiam sair a hora que eles quisessem, ele podia dormir lá se ele quisesse, não tinham mais preocupações. Quando os pais dela voltaram, a Suzane pediu pro pai dela comprar um apartamento ou um flat pra ela em São Paulo, pra ela morar com o namorado dela. Obviamente, o pai dela disse que não, ela que estudasse, se formasse, trabalhasse e aí sim ela comprasse o próprio apartamento. A Suzane ficou bem irritada com essa decisão. A polícia, ela foi chamada algumas vezes pra apartar as brigas do Daniel e do Mumford. A Suzane, ela chegava tarde em casa, ela tentava entrar em casa com o namorado, e aí o pai dela não deixava porque ele não gostava do namorado dela, e aí começavam as brigas e mais brigas e chamavam a polícia. Tudo ia de mal a pior, e agora as coisas vão piorar ainda mais, porque a gente vai falar sobre o crime. O plano deles era simular um roubo. Alguém tinha entrado na casa, tinha roubado as coisas e tinha matado os pais dela. Esse era o plano. Entra, pega o dinheiro, mata os pais, vai embora. Durante muito tempo, as pessoas perguntaram se o primeiro a ter essa ideia foi a Suzane, ou foi o Daniel, ou se foram os dois juntos. Em que momento eles sentaram e concordaram em matar os próprios pais? No caso do Daniel, matar os próprios sogros. No dia 30 de outubro de 2002, um dia antes do crime, eles repassaram o plano. Eles falaram com o Christian, o irmão do Daniel, e o Christian, ele não tinha muita certeza se ele queria participar ou não. O Daniel falou pra ele pensar a respeito e que se ele fosse participar, era pra eles se encontrarem numa rua X. A Suzane, ela não queria que o irmão dela fosse morto e ela nem queria que ele visse o crime, então ela levou o irmão dela pra um cybercafé, onde ele ficou durante toda a execução do crime. Às 23h20, o casal se encontrou com o Christian na rua X, que eles tinham combinado, e eles foram pra casa da Suzane no carro dela. Antes do crime, a Suzane tinha desligado os alarmes da casa e também as câmeras de segurança. Meia-noite, eles estacionaram na garagem da casa dela. Dentro do carro estavam as armas do crime, 2 barras de ferro. A Suzane, ela abriu o portão, ela subiu as escadas, ela acendeu a luz do corredor para os irmãos conseguirem ver o quarto dos pais dela e os pais dela estavam dormindo. Os irmãos entraram no quarto e eles acertaram o casal com barras de ferro na cabeça. O Mumford, ele morreu na hora, atingido pelo Daniel. Já a Marizia, ela acordou no meio daquilo que estava acontecendo e ela foi atingida 5 vezes pelo Christian. Ela tentou se defender e ela teve 3 dedos fraturados. Ele diz também que colocou uma toalha no rosto dela pra abafar a voz dela. E antes de morrer, ela tava implorando pra que eles não machucassem os filhos dela, porque ela acreditava que eles estavam dormindo na casa. Depois do crime, o Daniel pegou a arma do Mumford e colocou do lado da cama. Ele também cobriu o rosto do ex-sogro dele com uma toalha. Na escada, tinha um saco de lixo que a Suzane tinha deixado lá, para os irmãos colocarem as armas e as roupas que eles estavam usando cheias de sangue. De acordo com a Suzane, ela tinha ficado no andar de baixo, tampando os ouvidos porque ela não queria ouvir o crime. A verdade é que a polícia não sabe exatamente onde ela ficou e eles não acreditam muito na versão dela, mas eles acreditam que a Suzane aproveitou esse tempo para poder roubar a maleta de couro do pai dela, que tinha R$8.000, 6.000 euros e $5. A maleta, ela tinha uma senha, mas a Suzane sabia a senha dessa maleta, e por isso ela conseguiu abrir e pegar o dinheiro. Ainda assim, o Daniel cortou a maleta pra polícia pensar que a família realmente tinha sido roubada. Porque se a maleta estivesse aberta
com senha, ficaria muito óbvio que foram eles. No quarto do casal tinha um cofre com joias e a arma do Mumford. Eles pegaram algumas joias, outras eles deixaram no chão. E eles também deixaram a arma do Mumford do lado do corpo. As joias e o dinheiro foram entregues ao Christian como pagamento pelo crime. E na piscina da casa, eles lavaram as barras de ferro e elas foram colocadas em sacos plásticos. Para tentar forjar um álibi, o Daniel e a Suzane, eles foram para um motel. Eles ficaram lá da 1h36 da manhã até as 2h56. Eles pediram uma bebida, pediram um lanche e eles decidiram ficar na suíte presidencial e pagar R$300 por tudo isso. O Daniel, ele teve a brilhante ideia de pedir uma nota fiscal para o motel, mas ninguém nunca pede uma nota fiscal para um motel. E a polícia sabe disso. Parece que você quer muito provar que você esteve lá. Depois de saírem do motel, eles foram buscar o Andreas no cybercafé. E de lá, eles foram pra casa do Daniel, onde o Andreas andou na mobilete do Daniel. Às 4 da manhã, o Daniel ficou na casa dele. A Suzane e o Andreas voltaram pra casa. A Suzane, ela foi chamada de dissimulada pelos psiquiatras que avaliaram ela. E esse foi um dos motivos. Ela chegou em casa, ela achou muito estranho a porta da casa dela estar aberta. Ela tinha aberto a porta. Eles entraram, o Andreas viu que a biblioteca da família estava toda revirada, toda bagunçada. A Suzane e os irmãos tinham feito isso pra polícia acreditar no roubo. Ele começou a gritar pelos pais, começou a perguntar onde eles estavam. A Suzane foi até a cozinha, ela pegou uma faca e ela entregou pro irmão dela, ela parecia super preocupada, e ela disse pra ele esperar do lado de fora da casa. Nisso, ela liga pro namorado dela e ela pede pra ele ligar pra polícia. 4h09 da manhã, o Daniel liga pra polícia dizendo que a casa da namorada dele tinha sido invadida por assaltantes. O policial Alexandre Paulino Boto, ele chegou no local e ele disse que o crime foi um crime de amadores, porque os supostos assaltantes tinham deixado várias joias espalhadas pelo chão da casa, tinham deixado a arma do Mumford no chão, tinham deixado celulares. E isso não fazia sentido, porque quando alguém invade a casa de alguém pra assaltar, normalmente, eles levam tudo. Outra coisa estranha foi como a Suzane estava reagindo a tudo aquilo. Ela parecia bem apática com a situação. Ela perguntava, tipo, tá, e agora? O que a gente vai fazer? O que vocês vão fazer? Os pais dela tinham acabado de morrer e ela parecia mais preocupada com o procedimento da polícia. Ela perguntou pro policial como estavam os pais dela, e aí o policial disse que eles estavam bem, e ela ficou surpresa. Ela falou, como assim eles estão bem? O Daniel também parecia muito suspeito. Ele perguntou, os bandidos levaram alguma coisa? Porque eu sei que o dinheiro fica guardado numa caixinha e tal. E ele disse o valor exato que estava dentro dessa caixa, dentro da maleta que ele tinha roubado. A polícia achou isso estranho. Como você sabe exatamente o valor que foi roubado da casa, meu rapaz? Os policiais entraram na casa. Eles encontraram a biblioteca toda bagunçada, eles viram que a cozinha estava intacta, ninguém mexeu na cozinha, eles viram os quartos dos filhos e, por fim, eles encontraram o casal morto no quarto deles. O policial saiu da casa e ele pediu pro Daniel contar pra Suzane e pro Andreas que os pais deles tinham morrido. O Daniel abraçou os dois e ele contou tudo o que tinha acontecido. Na delegacia, enquanto o Andreas estava encolhido, completamente em choque, visivelmente abalado, a Suzane, ela dormia no ombro do namorado dela, como se nada estivesse acontecendo. E eles também ficavam se abraçando e se beijando e com carícias, enquanto eles faziam o boletim de ocorrência da morte dos pais dela. Ela disse pro delegado responsável que ela queria que os bandidos que tinham matado os pais dela fossem mortos e torturados pela polícia. Em seguida, ela olha pro Daniel e sorri. A polícia já sabia que tinha alguma coisa muito estranha nessa história. A polícia sabia que tinha uma coisa muito estranha, eles estavam desconfiados. Definitivamente não era um latrocínio. Eles começaram a investigar pessoas próximas das vítimas, empregados, amigos, parentes, filhos. Quando a polícia descobriu que o relacionamento da Suzane e do Daniel não era aceito pelos pais dela, a polícia começou a suspeitar ainda mais e eles começaram a investigá-los ainda mais. Algumas coisas começaram a parecer muito suspeitas, como, por exemplo, o recibo no motel. Parecia que eles queriam mesmo provar que eles estiveram no motel. A Suzane, ela parecia chorando pela morte dos pais,
Só que aquilo não parecia muito sincero, principalmente porque no dia do crime ela tava super apática. As coisas ficaram ainda mais claras pra polícia quando o Christian comprou uma moto nova e ele pagou pela moto em dólar. A polícia levou ele até a delegacia pra perguntar sobre aquilo e ele foi interrogado. Depois de um tempo, ele não aguentou a pressão e ele confessou o crime. Ele disse que sabia que a casa ia cair. No dia 8 de novembro de 2002, o casal foi interrogado outra vez e dessa vez eles confessaram o crime. Os três foram presos preventivamente em 2012. A Suzane, ela foi enviada para uma prisão feminina no Carandiru. Em 2004, ela pediu um habeas corpus para poder aguardar o julgamento em liberdade. Foi negado na época, mas em 2005 foi aceito e a Suzane foi solta. Até então, a Suzane, ela tentava passar a imagem de alguém que foi manipulada pelo namorado, alguém inocente, uma garota inocente, até que uma reportagem do Fantástico veio ao ar. Eles demoraram meses pra conseguir essa entrevista, tentaram negociar com o advogado dela, tentaram, conseguiram. E essa entrevista foi ao ar em 2006. Na entrevista, a Suzane, ela veste roupas cor-de-rosa, ela tem uma franjinha em cima dos olhos, ela tá toda encolhida, brincando com um passarinho, chorando muito. Às vezes, ela agarrava o braço do advogado dela e ela chorava. Era uma pessoa de 22 anos e agindo como uma criança. Ai, que saudade da minha família. Ai, como eu era feliz e não sabia. Ai, eu vou aqui brincar com o periquitinho. Tudo parecia, né, coitada da garota, ela foi manipulada pelo namorado. Só que tudo aquilo era teatro. Acontece que, em um certo ponto da entrevista, o advogado puxou a Suzane de canto e ele começava a falar com ela em particular, só que ele não sabia que o microfone dela estava ligado. Então ele começava a dizer coisas tipo, em tal momento você chora, viu? E ela dizia tipo, não, mas eu não vou conseguir. Em outra gravação, escondido das câmeras, mas com o microfone ligado, ele dava dicas pra ela, tipo, como ela deveria agir em frente às câmeras. Começa a chorar, fala que você não quer mais falar sobre esse assunto. Literalmente, uma performance. Foi aí que todo mundo percebeu que tudo aquilo não passava de um teatro. Ela não era uma garotinha inocente, como ela queria mostrar. Na verdade, essa coisa de usar roupas clean, aparecer sem maquiagem, tentar parecer inocente, é uma estratégia muito usada pra tentar limpar a barra de alguém. Mas não se enganem, porque é tudo teatro. Foram aproximadamente 6 dias de julgamento. O julgamento começou no dia 17 de julho e terminou no dia 22 de julho de 2006. No tribunal, as versões eram conflitantes. A Suzane acusava os irmãos acusavam a Suzane, um irmão acusava o outro. O Christian, ele disse que a culpa era do irmão dele, do Daniel. O Daniel disse que ele foi usado pela Suzane e a Suzane disse que ela foi usada pelo Daniel. No final, o Christian acabou confessando ter matado a Marizia. No tribunal, foram lidas as cartas de amor entre a Suzane e o Daniel. A Suzane, ela parecia indiferente e fria, enquanto o Daniel teve que ser retirado do tribunal porque ele ficou descontrolado. Os três foram considerados culpados de duplo homicídio qualificado. O Daniel, ele foi condenado a 39 anos e 6 meses de prisão. A Suzane foi condenada a 39 anos de prisão. E o Christian foi condenado a 38 anos de prisão. O irmão da Suzane, o Andreas, durante muito tempo, ele foi perseguido por causa desse sobrenome. Jornais, entrevistas, pessoas curiosas sobre a vida dele, sendo que ele não teve absolutamente nada a ver com o crime. Ele foi coagido a escrever uma carta dizendo que ele perdoava a irmã dele. Ele foi coagido pelo advogado da irmã dele. Ele entrou com um processo para proibir que a Suzane recebesse a herança da família, uma herança de 8 milhões de reais. Ele ganhou o processo e a Suzane não vai receber absolutamente nada.